Instituto Contemporâneo desenvolveu a formação psicanalítica, que tem como eixo o narcisismo, e é uma formação que se diferencia pela importância dessa abertura extramuros da psicanálise. Que nós temos o referencial psicanalítico da formação oficial, vinculado à Associação Psicanalítica Internacional, e nós temos cada vez mais formações psicanalíticas vinculadas a instituições que trazem a sua marca, o seu diferencial. E o contemporâneo tem o seu diferencial nessa abertura teórica e a essa introdução a uma psicanálise contemporânea que inicia-se com base nos analistas clássicos, desde Freud, Winnicott, Lacan, Ferenczi, Corrucci, coordenado por coordenadores psicanalistas experientes nas suas áreas de atuação. E nessa formação, os analistas iniciam calcados na sua análise pessoal. A análise pessoal do analista é o eixo, um dos eixos desse tripé que envolve a análise pessoal, a supervisão e os seminários. Ao longo da formação, são realizadas 2 supervisões de 80 horas cada supervisão, na qual vai ser produzido um relatório apresentado e discutido com o supervisor individual. No final da formação psicanalítica, se propõe um trabalho final com vistas à publicação. E nós temos a formação oferecida na sua modalidade presencial e online. Na sua modalidade online, ela tem nos trazido uma riqueza muito grande, porque nós temos coordenadores, psicanalistas de outros estados e de outros países, além de que nós temos também psicanalistas em formação de outros estados do Brasil, além de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem também psicanalistas em formação de outros países, o que enriquece muito os nossos grupos em formação psicanalítica. Os seminários funcionam semanais, quinzenais? Qual é o horário, qual é o dia? Explica um pouquinho. Bom, os seminários são semanais, nas quartas e sextas pela manhã. Eles são seminários estabelecidos no programa e também seminários chamados eletivos, que são seminários sobre temas relevantes da psicanálise contemporânea, como psicanálise e gênero, as relações entre psicanálise e filosofia. Então, nós procuramos atualizar essas disciplinas eletivas a cada ano, atendendo também os anseios dos analistas em formação, que são também consultados e escutados em relação às suas demandas para a sua formação aqui no E de que horas a que horas acontecem os seminários? Das 7h45 às 10 da manhã. São quantos seminários por manhã? 2 seminários por manhã. 2 seminários por manhã. São 8 semestres de seminários teóricos. E as supervisões, tu comentou que é um diferencial muito grande em relação aos outros cursos, porque a carga horária dela é praticamente o dobro, né? As supervisões acontecem 2 vezes na semana ou elas acontecem uma vez por semana? As supervisões são usualmente semanais. O importante é cumprir essa carga horária de 80 horas. E elas acontecem com os supervisores psicanalistas do corpo docente da instituição. Um diferencial também na nossa formação é que os analistas em formação vão apresentar o seu analista de escolha. O analista de escolha pode estar entre os psicanalistas do corpo docente da instituição ou ser analistas referendados pela instituição. E isto demanda uma análise na entrevista de seleção do candidato, que já chega com o seu analista,
ou vai escolher um analista dentre os analistas que o contemporâneo. E ele tem que obrigatoriamente estar fazendo uma análise de alta frequência por já um tempo determinado? Como é que isso é levado em conta na hora da seleção? Bom, na hora da seleção, isso é avaliado de forma mais individualizada. Nós temos pessoas que já vêm em análise há um tempo, já têm o seu percurso analítico, e temos candidatos à formação analítica que estão programando iniciar as suas análises. Então, tudo isso é levado em consideração nessa entrevista inicial, caso a caso. Dentro disso, a importância da alta frequência, né? Análises de 2 a 4 sessões semanais. E no caso das supervisões também, né? O trabalho visa auxiliar esse psicanalista em formação a colocar o seu paciente em análise de alta frequência. E isso é um processo que pode se dar de diferentes maneiras. Nós podemos ter analistas em formação que já têm o seu paciente em alta frequência, ou analistas que tenham pacientes de menor frequência e durante o processo de supervisão consigam colocar esse paciente em alta frequência. Eu tenho tido como supervisora diversas experiências bastante interessantes nesse sentido, né? Eu só quero enfatizar isso, que eu acho que esse é um aspecto diferencial aqui em termos, né, de liberdade, assim, na escolha do analista e respeito já ao percurso, enfim, de análise de cada um, mas sem perder, né, esta perspectiva de que é uma experiência diferente, né, o profissional estar em uma análise intensiva sem dúvida é diferente. Da mesma maneira, a supervisão, botar em marcha o processo de análise, ele não depende do número de sessões, não adianta ser 3 sessões, 4 sessões. O processo, colocar em processo de análise, não, é um trabalho a ser realizado. Por isso também, né, a gente pode iniciar uma supervisão com uma situação onde o paciente não está 2, 3 vezes por semana, e isso ser trabalhado, e esta é a experiência, enfim, eu também tenho tido essa experiência, inclusive com pacientes que procuraram a clínica escola. É isso que eu ia perguntar, Exatamente, né? com pacientes da clínica escola. Então, os alunos podem realizar os atendimentos aqui na instituição. Exatamente. Então, acho que abre uma perspectiva, assim, de liberdade dentro, né, digamos, de um cuidado e de um rigor no que se considera como, né, os elementos essenciais para uma formação psicanalítica, né? E, e temos também, então, essa possibilidade de pacientes aqui, e tem funcionado muito bem, né, Isabel? Muito bem, né? Uma outra questão, né, que dentro dessa proposta de formação analítica, a gente tem, né, uma proposta de formação psicanalítica que contempla os egressos das nossas formações, qualquer uma delas. Agora a gente tá formando, digamos assim, nesse ano, a primeira turma da formação psicanalítica de egressos, com egressos do contemporâneo. Então, é muito linda, porque né, são alguns deles pessoas que se formaram aqui no contemporâneo, ou são professores, mas que fizeram esse percurso diferencial, eu diria, né, na psicanálise aqui conosco, né? E a gente está muito emocionado, digamos assim, de ter mais este espaço aí. Então, temos uma proposta, né, curricular para os egressos e uma proposta curricular para, né, profissionais que desejam vir de fora e iniciar o seu percurso na psicanálise, já dentro dessa proposta de uma formação psicanalítica com estes requisitos, assim, né, de seminários, as supervisões nesta modalidade com paciente de alta frequência e estando em análise, né, também de alta frequência. Vou passar para a Isabel e para ela falar um pouco mais aí do seminário.
bem, Como é que é a grade, né, Maria Isabel? Aham. A nossa grade, ela então compõe 8 semestres, entre seminários do programa e seminários eletivos. Nós temos, assim, por exemplo, no primeiro semestre, Psicopatologia 1, Freud 1, Processo Analítico 1, Ferenczi 1, e seguindo, então, no segundo semestre, Psicopatologias 2, Processo Analítico 2, Freud, Ferenczi, e assim ao longo desses 8 semestres. Um aspecto que eu acho importante destacar é o porquê a formação psicanalítica hoje, na nossa contemporaneidade, né? Nós partimos, vamos dizer, de modelos clássicos de psicanálise para pensar a psicanálise na contemporaneidade e para aplicá-la na contemporaneidade. Tanto a própria formação psicanalítica do contemporâneo, ela se propõe a ser presencial ou online, o que é também um diferencial da nossa formação, a possibilidade de cursar a formação online. Muitos semestres ela tem se mantido online, porque nós temos tanto professores de outros países, de outros estados, como nós temos alunos em formação psicanalítica de outras localidades. Então, isso também traz assim, um diferencial bastante interessante e a questão do atendimento de pacientes em análise online tem sido também uma demanda crescente desde o advento da pandemia e também do advento dessa possibilidade das pessoas se analisarem e cursarem à distância, né, com pessoas de outros países, de outros estados. Então, a nossa formação também trata desse assunto nas disciplinas relativas ao processo analítico, à técnica analítica aplicada a essa nova realidade. É possível analisar um paciente online? Sim, então, nossa experiência é possível. Então, essas questões são discutidas tanto clinicamente quanto teoricamente. Joia. E o processo seletivo, como é que funciona? São 2 entrevistas com psicanalistas da coordenação da formação psicanalítica, e elas se dão com os critérios de experiência, né, prévia, mas especialmente com o critério de disposição para fazer esse percurso da formação analítica que envolve esse tripé, que é a análise pessoal, tendo uma importância muito grande, associada a essa supervisão de longa duração, e também é uma supervisão que tem a característica de ser de caso em profundidade, porque se toma, vamos dizer, um caso, usualmente, por 80 horas de supervisão, no qual se trabalha esse modelo analítico de profundidade no processo. Perfeito. E o investimento? Como é que funciona o investimento para quem está pensando? As mensalidades em 2024, elas custam R$ 750. Para 2025, R$ 790. E como os outros cursos, a supervisão é à parte e combinada com o próprio supervisor, Maria Isabel? Sim, nós temos analistas bastante experientes, referência no seu campo de atuação, e existe um valor institucional, mas Mínimo, também né? mínimo, que é de R$ 260 a supervisão, mas o valor é discutido com cada supervisor, que também tem o seu, vamos dizer, sua faixa de valor de trabalho. Joia. Mais alguma coisa que vocês acham que precisa acrescentar? Eu acho que é mais um espaço aqui, né, no contemporâneo de formação e de abertura e de liberdade, eu diria, com, né, muita consistência e credibilidade. Os seminários online são muito interessantes porque tem o fuso horário, então tem gente que tem sim. eu dou para uma turma que tem aluno do Mato Grosso, que é uma hora de diferença, e outra que está na Europa, então é muito interessante assim, poder abrir, né, e contemplar também pessoas que fizeram o percurso aqui e pessoas que não teriam possibilidade de fazer uma formação psicanalítica, né? Enfim, pela questão de vida, pelo lugar que moram, e o nosso
Muito legal. Nossa experiência tem sido muito, muito positiva, né, Isabel? Eu acho que mostra também o quanto as pessoas que buscam o contemporâneo se sentem bem, né? Porque acabam fazendo carreira, né? E o contemporâneo investe tanto nos seus alunos quanto nos seus profissionais, né? Porque é muito comum um aluno que entra para fazer uma especialização, daqui a pouco né, faz de psicoterapia, daqui a pouco faz a vincular, daqui a pouco está na formação, né? O aluno que daqui a pouco nós, né, a maioria da direção somos ex-alunos, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, porque quando a gente brinca que nós somos como uma família, é verdade, né? Assim, a gente vê que as pessoas se sentem bem aqui, sejam os nossos alunos, sejam os nossos profissionais. Então, eu acho que isso também é um diferencial, né? Que é muito positivo, né? Que aqui, além de troca de conhecimento, tem uma troca de afeto, né? Muito importante. E outra questão também, que eu sei que isso fica gravado e vai, né? Quem desejar marcar um horário para vir aqui, para conhecer a nossa sede, conversar com algum diretor, enfim, né? Algum de nós, então, contate aí a nossa secretária de ensino, que é a Pamela, e a gente pode, né, também ter um acompanhamento presencial e visitar aqui esse espaço aí, tá bom? Então, Joia.